Olá, você está no canal Escatologia Fácil e hoje nós temos um tema que eu consideraria não muito fácil de poder explicar, de poder achar uma informação para ele. Hoje nós gostaríamos de falar sobre uma pergunta que me chegou: o que eu penso sobre o Holocausto? O que significou o Holocausto em critérios escatológicos? Esse assunto, por si mesmo, já não é fácil de ser tratado, mas muitos pensadores, muitos teólogos, inclusive rabinos, expressaram seu próprio pensamento concernente ao Holocausto. Alguns agiram e pensaram como os amigos de Jó, que ao encontrarem o sofrimento de Jó, tinham sua própria explicação sobre o que Deus estava permitindo a Jó, o que Deus estava permitindo de sofrimento àquele homem. Outros tiveram um sentimento mais elaborado, questionaram a justiça de Deus, o próprio amor de Deus, a própria existência de Deus. Bem, eu não me atrevo a entrar nesses assuntos. Eu prefiro apenas esboçar o que eu penso. Esta é a proposta desse quadro. Você pergunta, como eu respondo. Eu começaria respondendo o que significa a palavra holocausto. A palavra holocausto vem do latim holocaustum, que significa sacrifício queimado ou oferta queimada, que vem do grego holocausto, que tem o mesmo significado, oferta ou oferenda completamente queimada ao Senhor Deus ou aos deuses. Essa palavra ela vem emprestada da palavra hebraica olá, que significa oferta de sacrifício queimado ao Eterno. Faz referência ali a Abraão, que quando levou seu filho Isaque até o Monte Moriá para sacrificá-lo, levou consigo o cutelo para imolar o menino e levou consigo a madeira para poder queimar o sacrifício. A palavra que aparece ali é olar, que significa oferta de sacrifício queimada. Só que nós temos um problema muito sério. Se os nazistas usaram esse termo a partir do significado do termo hebraico sacrifício queimado, olar, então seriam os nazistas os sacrificantes e Israel o sacrifício? Então é melhor não pensar dessa maneira. É melhor pensar como pensam os rabinos, como pensam os hebreus. A melhor palavra então para o hebraico não seria a palavra olar, que significa sacrifício agradável queimado ao Senhor, porque não foi nem agradável e nem sacrifício ao Senhor o que aconteceu no Holocausto. A melhor palavra a ser usada aqui é a palavra hebraica Shoah, que aparece no livro de Isaías, no capítulo 47, no verso 11, e significa destruição, desolação. Diz assim a palavra de Deus:
pelo que sobre ti virá o mal que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, de repente virá de tal desolação como nunca imaginavas. Desolação, destruição repentina, ira de Deus ou ira do homem manifesta por meio de Deus. A palavra parece ser mais adequada do que sacrifício a Deus. Sabemos que Adolf Hitler, a sua fé em uma nova raça ariana que desejava exterminar todas as pessoas que ele considerava não puras, não pode ser um sacrifício agradável a Deus, mas sim a palavra Shoah, que significa destruição, ruína. Foi isso que Adolf Hitler promoveu sobre todos os judeus. Não podemos dizer que isso foi um sacrifício a Deus, não agradável e não ao Deus de Israel. Então não é um olar, não é um holocausto, mas é um Shoah, é uma destruição, é algo terrível trazido do coração de um homem entregue a religiões místicas, a um cristão professo, mas de vida completamente entregue ao misticismo. Então vamos tentar responder essa pergunta, o que eu penso sobre o Holocausto. Primeiramente, quero expor aqui a questão histórica. O Holocausto fora chamado assim, dessa forma, de olar ou sacrifício queimado pelos hebreus até o ano de 1946, quando nasceu um movimento e institucionalizou-se uma nova maneira de enxergar o Holocausto. Ele não era um sacrifício a Deus, ele era um ato de tortura e de maldade. Então, em 1957, estudantes universitários se reuniram, intelectuais se reuniram em Israel e tomaram um novo nome para essa atrocidade de Hitler e de seu exército maligno sobre os hebreus. E ali nasceu o termo Shoah u'Gevarah, que significa massacre e heroísmo. E foi criado um instituto em Israel para lembrar a dor e o sacrifício de cada hebreu e cada homem morto nos campos de concentração. Vale a pena você saber que Hitler criou campos de concentração onde ele colocava pessoas para trabalharem e até para construírem armas para ele, e havia os campos de extermínio. E nesses campos de extermínio eram designadas as pessoas com o propósito para serem exterminadas. Então nasce a palavra que mais se adequa à ideia do extermínio hebreu. Shoah u'Gevarah, o massacre e o heroísmo. Um instituto, então, como eu já disse, foi criado em Israel. Um instituto chamado Yad Ve'Hashem. O Yad Ve'Hashem é um instituto que lembra o nome de cada pessoa que foi arrancada da sua história, cada vida que teve sua história apagada. Muitos ambientes estão dentro do Yad Vashem, do Museu do Holocausto, como é assim conhecido. Neste ambiente, para cada criança que foi morta pelas mãos de Adolf Hitler, existe uma lâmpada acesa.
E quando entramos nesse ambiente que lembram as crianças mortas no Holocausto, então ouvimos o som da voz dizendo e recitando o nome de cada uma das centenas de milhares de crianças inocentes mortas pelas mãos de Adolf Hitler. Mas ao entrarmos no museu Yad Vashem, nós somos ainda muito mais impactados. Ele é feito como um corte sobre a rocha, e ele é produzido de uma maneira em que nós entramos em zigue-zague, fazemos um vai e volta dentro do museu, atravessando um corredor vazio, e a cada travessia nós nos deparamos com objetos, com símbolos, com retratos da humilhação. Calçados estão ali empilhados, roupas de pessoas que foram colocadas em um pijama de humilhação, com o símbolo da estrela de Davi como símbolo da vergonha. Encontramos ali vagões de trens daquela época que foram guardados. Pedaços foram remontados dos campos de concentração para que nós pudéssemos ter a exata ideia do sofrimento das pessoas. Foram vidas ceifadas, histórias canceladas pelo ódio de um homem contra um povo chamado povo de Israel. E na Segunda Guerra Mundial ele se tornou o grande general e parecia ser um ser possuído, possesso, quando falava em seus discursos e arrebatava as multidões que gritavam Heil Hitler, que gritavam o seu nome e gritavam a sua ideologia, Salve Hitler, Viva Adolf Hitler. E ele era chamado de grande líder. As pessoas não sabiam exatamente o que gritavam, porque não conheciam as atrocidades do coração daquele cabo que chegou ao poder. Quando leio a história de Adolf Hitler, leio como é poderoso o poder do trono para destruir uma pessoa. Como o poder pode tirar, destruir, aniquilar completamente o coração de um homem. Um reles soldado, um reles cabo, que participou da derrota do seu povo na Segunda Guerra Mundial, agora torna-se o Führer, o grande líder do Terceiro Reich, do Terceiro Reino Alemão, e quem sabe traria a restauração de uma Alemanha humilhada. Roubando e saqueando as propriedades dos hebreus e de outros povos, ele com isso construiu armas, com isso ele invadiu países e ele bancou a guerra com o dinheiro roubado das suas vítimas, com o sangue derramado das suas vítimas. Seria isso um abuso do livre-arbítrio? Teria Deus se silenciado diante de tantas atrocidades? Estaria Deus quieto e não podendo fazer nada, impossibilitado de reagir diante de tamanha atrocidade? Deus se silenciou? A pergunta é: o Shoah, a tortura, o sacrifício, ele denota de alguma maneira o abandono de Adonai ao seu povo? Porque veja bem, não foi Israel, não foi o povo hebreu que estava sendo ameaçado de extinção, mas a fé do povo hebreu estava ameaçada de extinção. Então, quando algumas perguntas me são feitas concernente ao Holocausto, o que eu penso sobre o Holocausto e o que isso traz de informação para o fim dos tempos, o que isso colabora de informação para as últimas coisas, o que penso eu? Qual é a resposta que dou para o Holocausto?
que eu tenho a dizer como resposta não é que Deus se agradou em ver o seu povo em sofrimento, mas Deus cumpriu as suas promessas. Para mim, quando caminhava pelas entradas e saídas do Museu Yad Vashem, eu andava e via em cada sala o que pode acontecer a um homem que passar pela grande tribulação. Certa feita eu estava em uma sala ministrando uma palestra quando um aluno me perguntou: pastor, o holocausto será pior do que a grande tribulação ou nada se compara à grande tribulação? Então eu lhe disse: querido, pegue o holocausto e multiplique-o sobremodo, porque a grande tribulação será tão intensa, como diz o Evangelho de Mateus capítulo 24, que se o Senhor não abreviar aqueles tempos, nenhum homem só resistiria a este sofrimento.